paz do Senhor Jesus, vamos meditar na palavra de Deus, o que o Senhor ele tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. E eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar sobre a vinda de Jesus, eu não posso deixar de falar sobre a volta de Cristo. Você, meu irmão, não pode se calar também. Vamos anunciar todos os dias que Jesus voltará. As pessoas necessitam ouvir, as pessoas necessitam saber que Cristo ele voltará. A palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 13, Jesus ele fala sobre o futuro, sobre os dias vindouros, sobre a sua vinda. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Vedes estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das Oliveiras, defronte ao templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados antes governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregares, não os estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sou vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra de Deus aqui fala aos nossos corações no momento que Jesus ele está conversando com os discípulos. Jesus está conversando com Pedro, Jesus está conversando com Tiago, Jesus está conversando com João, Jesus está conversando com André em particular. E Jesus ele fala sobre as coisas futuras, e os discípulos eles questionam Jesus. Que sinal se daria do fim? Que sinal se daria do princípio das dores? E Jesus ele começa a falar: ouvireis de rumores de guerra, ouvireis de nação contra nação, ouvireis de pais contra filhos, filhos contra pais, e uns entregarão uns aos outros para que sejam mortos. A palavra de Deus ela ainda fala mais. O próprio Jesus ele diz que não seria o fim, mas apenas o princípio das dores, o início do fim, podemos dizer assim. E a palavra de Deus, ela tem se cumprido. A palavra de Deus, dia após dia, ela está se cumprindo. E a palavra do Senhor, ela diz, o próprio Jesus, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em meio a todo essas lutas e dificuldades, em meio aos levantes, em meio às grandes tempestades que virão, aquele que perseverar até o fim alcançará a sua salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos desistir. Dias difíceis virão, grandes lutas para a vida daquele que serve a Deus, mas nós não podemos desvanecer, não podemos desistir, porque aquele que perseverar até o fim alcançará